Pare agora, respire fundo, silencie por um instante, antes de qualquer pedido, antes de qualquer explicação. Deus quer tocar o centro do seu coração. Nem toda luta espiritual vem com barulho. Algumas chegam em silêncio, vestidas de bênção, disfarçadas de resposta de oração. Há coisas que você pediu chorando, esperou por anos, e quando recebeu, agradeceu com lágrimas. Mas sem perceber, começou a segurar forte demais, e o que era presente passou a ser apoio. O que era bênção passou a ser segurança. O que vinha de Deus começou a ocupar o lugar de Deus. Vamos orar desde já. Senhor Deus, nós paramos agora diante de Ti. Aquieta nossos pensamentos, desarma nossas defesas internas. Se existe algo ocupando um lugar que pertence somente a Ti, revela com amor. Nós não queremos apenas Tuas mãos, queremos o Teu coração. Em nome de Jesus, amém. A verdade é dura, mas libertadora. Nem toda bênção permanece saudável quando se torna indispensável. Quando sua paz depende de algo que pode ser perdido, algo saiu do lugar. A Bíblia chama isso de ídolo, e ídolos nem sempre são imagens. Às vezes são relações, sonhos, conquistas, planos que você não consegue entregar. Por isso Deus foi claro em Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Deus não é contra te abençoar. Ele é contra ser substituído. Talvez hoje o Espírito esteja te perguntando em silêncio: se eu pedisse isso de volta, você confiaria em mim? Essa pergunta revela onde está o trono do coração. Jesus disse em Mateus 6:21, onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O coração sempre segue aquilo que você mais protege. Por isso este momento é sagrado, não para acusar, mas para alinhar, porque Deus não quer tirar algo de você. Ele quer te livrar de depender de algo que não pode sustentar sua alma. E tudo começa quando você decide colocar novamente Deus acima de tudo. Se esta palavra falou com você, escreva agora nos comentários: Deus seja o meu maior tesouro. Algumas provas não vêm para tirar, vêm para reordenar. Deus nunca testa para destruir, Ele testa para revelar. Há momentos em que o Senhor toca exatamente naquilo que você mais ama. Não porque Ele seja cruel, mas porque Ele é fiel demais para permitir que algo governe seu coração no lugar dele. Foi assim com Abraão, anos esperando. Promessas carregadas no peito, silêncios difíceis. Então, Isaac nasceu. A resposta chegou. A alegria explodiu. O futuro ganhou forma. Mas então Deus pediu o impensável. Gênesis 22, 9 e 12 diz que Abraão preparou o altar, amarrou o filho e levantou o cutelo. E quando tudo parecia perdido, o céu falou: agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão não sabia como Deus faria, mas sabia quem Deus era. A fé dele não estava na promessa, estava no caráter de Deus. A Bíblia revela algo profundo em Hebreus 11, 17 e 19. Abraão cria que Deus era poderoso até para ressuscitar os mortos. Ou seja, mesmo que tudo fosse perdido, Deus ainda continuaria sendo Deus. Esse é o nível de fé que liberta. Talvez Deus nunca te peça um filho, mas Ele pode tocar em algo que você protege demais. Um relacionamento que te afasta, um plano que você não entrega, um hábito que você justifica, uma segurança que substituiu a dependência. E isso dói, porque soltar exige confiança. Vamos orar novamente. Pai amado, se existe algo que se tornou maior do que a Tua vontade na minha vida, mostra-me. Não permita que eu construa meu descanso sobre algo instável. Ensina-me a confiar mais em Ti do que nas respostas que recebi. Eu entrego novamente tudo o que um dia coloquei acima de Ti. Em nome de Jesus, amém. Jesus confirmou esse princípio quando disse em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Seguir Jesus não é perder identidade, é encontrar propósito. Quando você solta, Deus sustenta. Quando você entrega, Deus governa. Quando você confia, Deus age. Nada do que é colocado nas mãos de Deus está perdido, está protegido. Se você sente que Deus está tratando áreas profundas do seu coração agora, escreva nos comentários: eu confio em Deus acima de tudo. O coração sempre denuncia aquilo que governa. Você pode até dizer as palavras certas, mas o coração sempre corre para onde está o seu tesouro. Jesus foi direto, sem rodeios, em Mateus 6:21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso é sério, porque o coração segue aquilo que você mais valoriza. Se o seu maior valor é Deus, o coração volta para Ele, mesmo quando cai, mesmo quando se confunde. Mas se outra coisa ocupa esse lugar, a fé começa a esfriar mesmo com aparência de espiritualidade. É assim que muitos se afastam por dentro sem nunca terem saído por fora. Por isso Deus insiste tanto no coração. Não é controle, é cuidado. Antes de qualquer correção externa, Ele quer alinhar o interior. Vamos orar já neste ponto. Senhor Deus, traz luz sobre o meu coração. Mostra-me o que tem ocupado espaço demais dentro de mim. Se algo tem roubado minha devoção, revela. Eu não quero apenas te servir com palavras, quero te amar com todo o meu ser. Reordena meus afetos. Em nome de Jesus, amém. A pergunta que o Espírito faz agora é simples, mas profunda. O que você não abriria mão se Deus pedisse? Uma relação que compromete sua santidade? Um pecado que você protege em silêncio? Um plano que você não consulta mais Deus? Um sonho que virou identidade? Deus não pede entrega para te esvaziar. Ele pede entrega para te libertar. Paulo entendeu isso quando escreveu em Romanos 12:1. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo dói um pouco, porque acontece todos os dias. É acordar e dizer: hoje Deus governa de novo. Você não perde quando entrega. Você ganha clareza, ganha paz, ganha liberdade. A idolatria moderna não se ajoelha diante de imagens. Ela se disfarça de prioridade legítima. Pode ser conforto, controle, sucesso, reconhecimento, até ministério. Mas tudo que substitui Deus, mesmo sendo bom, se torna perigoso. Por isso Provérbios 4:23 nos alerta: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque tudo nasce ali. Decisões, desejos, caminhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, ensina-me a viver com mãos abertas, que eu desfrute das tuas bênçãos sem jamais colocá-las acima de ti. Que meu coração pertença totalmente a ti. Livra-me de construir segurança fora da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, todo o resto encontra o lugar certo. Se esta palavra está confrontando e curando você ao mesmo tempo, escreva nos comentários: Deus é o meu maior tesouro. Há uma liberdade que só nasce quando soltamos. Soltar não é perder. Soltar é confiar. Muitos estão cansados espiritualmente não porque Deus exige demais, mas porque tentam controlar tudo sozinhos. Quando você segura com força o que deveria confiar, o coração se sobrecarrega. Jesus deixou isso claro em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Perceba, é diário. Entregar não é um evento, é um estilo de vida. Todos os dias, Deus nos chama a descer do trono do controle e confiar novamente. Vamos orar aqui. Jesus, ensina-me a confiar quando tenho medo de perder. Ajuda-me a dizer não ao meu ego para dizer sim à tua vontade. Eu não quero seguir-te só quando é confortável. Quero seguir-te quando exige renúncia. Em teu nome, amém. O problema nunca foi a bênção. O problema é quando ela vira prisão, quando algo governa suas decisões, quando ocupa seus pensamentos, quando define seu humor.
já não é apenas um presente. Paulo foi direto em Romanos 6, 13 e 14. Não ofereçam os membros do corpo ao pecado, mas ofereçam-se a Deus. Isso é posicionamento espiritual. Você decide a quem pertence, você decide quem governa. E a promessa vem logo depois: o pecado não terá domínio sobre vocês. Deus não apenas pede entrega, Ele promete libertação, mas entregar exige fé. Abraão não sabia como Deus faria, mas sabia quem Deus era, por isso confiou. E Deus continua pedindo o mesmo hoje: confiança acima do entendimento. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, quebra toda dependência emocional, espiritual ou material que tenta ocupar o teu lugar. Liberta-me da necessidade de controlar tudo. Ensina-me a viver pela fé e não pelo medo da perda. Em nome de Jesus, amém. Jesus foi ainda mais claro em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou Deus governa, ou algo mais governa. Não existe meio trono, e quando Deus governa, a paz vem. Não porque tudo está resolvido, mas porque o coração está alinhado. Se hoje você decide soltar o controle e confiar plenamente em Deus, escreva nos comentários: eu confio em Deus. Há um ponto na caminhada em que entendemos algo profundo. Nada que Deus pede é maior do que o que Ele oferece. Quando você entrega, Deus se revela. Quando você solta, Deus sustenta. Quando você confia, Deus governa. A maior bênção nunca foi o que Deus colocou nas suas mãos. A maior bênção sempre foi a presença dele. Por isso Jesus disse em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A ordem importa. Primeiro Deus, depois as coisas. Quando essa ordem se inverte, o coração se perde. Quando essa ordem se alinha, a alma descansa. Talvez você tenha chegado até aqui com medo de perder. Mas Deus não trabalha com perdas, Ele trabalha com propósitos. Nada que você entrega em obediência volta como vazio. A palavra afirma em João 12:25, quem ama a sua vida perdê-la-á, mas quem a entrega por amor a mim, a conservará para a vida eterna. Entregar não é morrer, é viver do jeito certo. Vamos selar tudo isso em oração. Pai amado, hoje eu escolho confiar mais em Ti do que em qualquer coisa que um dia pedi ou recebi. Eu coloco diante de Ti meus planos, sonhos, conquistas e medos. Nada será maior do que a Tua presença na minha vida. Ensina-me a viver com mãos abertas e coração rendido. Que eu Te ame acima de tudo, não apenas com palavras, mas com decisões diárias. Eu recebo a Tua graça, a Tua direção e a Tua paz. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia nos lembra em Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la. Deus não abandona processos, Deus termina o que começa. Se hoje você decide colocar Deus acima de tudo na sua vida, escreva nos comentários: Deus é o meu maior tesouro. Que essa declaração cele o que o Espírito Santo já começou em você. Que a paz de Deus guarde o seu coração e que você viva uma fé leve, verdadeira e livre. Amém. Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos e deixe seu comentário, compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui. Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração, reflexão e crescimento espiritual. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho. Uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.